Bem, vamos para mais uma gravação dirigindo o meu Drive and Talk Show. Hoje é o dia 27 de dezembro de 2015 e estou fazendo essa gravação de manhã bem cedinho, 7h06 da manhã, saindo do meu plantão, com a vantagem de que não preciso ligar ar-condicionado essa hora e não faz barulho, nem preciso abrir janela. Então espero que o áudio dessa gravação fique melhor. Mas bem, vamos lá, o que eu queria falar hoje é uma coisa mais rápida. Como David Hume, meu filósofo favorito, dizia, a razão é a escrava das paixões. Isso significa que a razão por si só, ela não tem força para empreender coisa alguma. Todo o impulso psicológico que nós possuímos vem das emoções. Não importa o quão frio e racional uma pessoa seja, ela está sendo impulsionada por algum tipo de emoção que a faz ter um certo apego por essa racionalidade, até por essa frieza, nem que seja um orgulho de ser uma pessoa emocionalmente controlada. Portanto, não existe o ser humano puramente racional. Isso é completamente falso. E não se deixem, sob hipótese alguma, enganar por aqueles que dizem que, por exemplo, os psicopatas são seres puramente racionais. Falso. Os psicopatas, quando agem tomando medidas extremas, como por exemplo praticando os terríveis crimes hediondos que alguns cometem, nem todos, eles estão sendo movidos por emoções fortíssimas. O que eles não têm são algumas emoções positivas, compensatórias, como empatia, por exemplo, ou compaixão. Mas eu queria falar a respeito das emoções que nos movem nas nossas ideologias, incluindo religiões. É bom lembrar que, apesar do conceito de ideologia ser usado quase sempre no sentido de ideologias políticas, uma ideologia é um sistema de ideias. Isso inclui os sistemas religiosos. Então, para não ficar dizendo ideologias e religiões, é bom entender que ideologias incluem religiões. Portanto, podem ser de ordem religiosa, filosófica, puramente política. Mas o fato é que nós somos movidos também por emoções nos nossos vieses ideológicos. E é aí que está o ponto. Sem medo de ser trivial, óbvio, ou talvez até um pouco piegas, o fato que nós precisamos de emoções para nos mover, mas evidentemente é melhor que sejamos movidos por emoções positivas. Sendo assim, o melhor é que sejamos movidos em nossos vieses ideológicos por emoções como o amor, o desejo de uma coisa melhor. Mas não é difícil observar que muitas pessoas são movidas pelo ódio. Aí eu devo abrir um longo parêntese para explicar que existem muitas pessoas que infelizmente acham que, da mesma forma como nós temos necessidade de amar, nós também teríamos uma necessidade de odiar. Esse pensamento costuma estar associado a um viés maniqueísta da realidade. O que vem a ser maniqueísmo? Definido de uma forma simples, é qualquer sistema de pensamento que pressuponha que exista uma substancialidade do mal. A maioria dos pensadores concordam que o bem é um ser. Existe uma coisa positiva que nos leva na direção das coisas boas, da felicidade, do amor. São coisas positivas. Mas que as coisas negativas, elas não teriam uma existência em si própria. Elas seriam apenas a ausência dessas coisas positivas. A melhor analogia, evidentemente, é da luz. A luz é uma coisa em si, mas a escuridão não. A escuridão é apenas a falta de luz.
Então, se você tem uma doutrina que pega que na verdade existe sim uma positividade do mal, e que na verdade existem duas substâncias rivais, então você tem uma forma de maniqueísmo. E as pessoas que acham que nós temos uma necessidade das emoções negativas, uma necessidade por si, elas expressam um pouco esse sentimento, como se fosse um dualismo. O maniqueísmo, na verdade, é um dualismo onde uma das substâncias é o mal, ou a substância negativa. O que é um dualismo? É qualquer pressuposto de que existem duas substâncias fundamentais. Uma forma de dualismo notável, por exemplo, é a doutrina taoísta do Yin e Yang. E o Yin e Yang são definidos como dia e noite, masculino e feminino, quente e frio. Nada tem a ver com bem e mal. Uma confusão que infelizmente muitas pessoas concebem. Quando você tem aquela representação taoísta do Yin e Yang, entenda que o bem está na harmonia entre os aspectos e que o mal estaria na sua desarmonia. Qualquer um dos aspectos predominando sobre o outro, gerando desequilíbrio, geraria o mal. Isso é um dualismo. O maniqueísmo é um dualismo onde uma das substâncias é inerentemente maligna. E é uma posição comum na maioria dos filósofos e teólogos que esse maniqueísmo é errôneo, ele é insustentável. Você não deve positivar o mal como se fosse uma coisa necessária, ele não é necessário. Da mesma forma o ódio. Portanto, tudo isso para dizer que não, nós não temos necessidade do ódio ou de nenhuma pulsão negativa. Algumas pessoas caem nessa tentação e acreditam que, conscientemente ou não, que nós temos tanta necessidade de ter emoções negativas quanto positivas, e isso é falso. Nós só precisamos mesmo das positivas. Que nós tenhamos as negativas é uma fraqueza da natureza humana, mas não é uma necessidade. Voltando então, as ideologias, as nossas ideologias devem ser motivadas por emoções positivas, principalmente pelo nosso fascínio pelas coisas que nós achamos que elas podem alcançar. Então, se você tem um viés ideológico, isso só faz sentido se você tem como pressuposto que ele vai levar, que seguir essa ideologia leva a uma melhora das coisas. Não importa qual seja, mas se você tem a convicção de que aquela doutrina vai levar as pessoas, vai levar o mundo para uma situação melhor, então você segue uma ideologia tendo como paixão fundamental o amor. Mas, como eu disse, infelizmente não é o caso de muitas pessoas. Muitas pessoas, de fato, são movidas muito mais pelo ódio a alguma coisa do que pelo amor. E no outro vídeo eu citei 3, por exemplo, que têm ódios específicos, quer seja contra o patriarcado, quer seja contra o Estado ou o governo no sentido abstrato, ou a civilização, ou o progresso, ou a ciência, ou o pensamento, a razão, o que quer que seja. Infelizmente muitas pessoas são movidas pelo ódio a alguma dessas coisas, muito menos do que pelo amor àquilo que seria o seu contrário. E curiosamente é muito fácil detectar isso. Basta você observar quando essas pessoas reagem de uma forma extremamente agressiva, não porque você atacou a doutrina delas, mas porque você ou elogiou ou manifestou de uma forma positiva uma visão sobre aquela coisa na qual a ideologia delas ataca. Ora, é perfeitamente compreensível que quando você tem uma ideologia que defende algo, que ela evidentemente ataca aquilo que ela vê como contrário desse algo. Mas se você é movido pelo amor, você vai perceber que nesses casos você não vai reagir de uma forma hostil, agressiva, odienta, porque alguém defendeu aquela coisa que você acha que deve ser minimizada. De forma nenhuma. Você vai
ao invés de reagir de uma forma odiosa contra aquele objeto, você vai simplesmente manifestar o seu amor por uma visão de mundo diferente e mostrar aquela visão de mundo de uma forma positiva, argumentando que é ela que vai nos levar na direção certa e não aquela outra coisa. Mas isso não é motivo para você odiar essa outra coisa. Eu não vou citar exemplos, mas eu os vivencio frequentemente e eu creio que se você tiver alguma experiência de vida, você já deve ter observado isso. Pessoas que muito mais do que amarem aquilo que elas pregam, elas têm o ódio pelo oposto. Pode ser o ódio contra as religiões, ou contra o ateísmo, o ódio contra o socialismo ou contra o capitalismo. E eu sempre insisto que não faz sentido odiar as coisas, o que quer que elas sejam. Se você observar os grandes pensadores, eles não têm dificuldade em apontar até mesmo os pontos positivos daquelas coisas que eles querem superar. Se você é um socialista que quer lutar, por exemplo, para superação do capitalismo, eu digo, não faz sentido você odiar o capitalismo, porque o próprio Marx reconheceu que ele foi revolucionário, que é um processo histórico necessário, tem que ser superado, mas não é um mal em si. Se você tem, no sentido contrário, acha que tem razões para odiar os regimes comunistas, o socialismo, por 1001 fatores, eu digo também que você está errado. Você tem que mostrar em onde que ele induz ao erro, e também não se deixar cair na armadilha de que todo e qualquer sistema de pensamento necessariamente leva a uma tal situação. Algumas pessoas podem fazer isso de propósito, mas isso não é intrínseco a nenhum sistema de pensamento, a não ser que talvez você consiga conceber algo diabolicamente ardiloso. E eu não creio que nenhum sistema de pensamento capaz de convencer tantas pessoas a segui-lo possa ter essa característica, por um motivo também, eu diria, simples. Você pode apelar para os vícios das pessoas quando você quiser juntar um bando ou uma quadrilha. Você pode prometer apenas prazeres momentâneos se você quer juntar um pessoal para cometer saques, cometer roubos. Mas se você quer juntar milhares, milhões de pessoas, você não pode apelar para os vícios. Você tem que prometer alguma coisa maior. Você tem que prometer um ideal, uma virtude. Você tem que mostrar, ou pelo menos convencê-las, de que aquilo vai numa direção correta, numa direção positiva. Por quê? Porque os seres humanos são movidos por emoções, eu já disse. E as emoções negativas, elas não têm existência em si próprias. Portanto, elas são vazias. Elas te levam a coisinhas pequenas, a mesquinharias, a objetivos pequenos que cedo ou tarde vão se autodestruindo. Somente as emoções positivas, aquelas que vão em direção a algo real, aquelas que são reais, são capazes de levar as pessoas a construir coisas grandes. É claro, nós sempre iremos cometer erros, infelizmente. Nós sempre podemos estragar as coisas, mas isso não muda o fato de que nós estamos sempre buscando verdadeiramente algo bom. Portanto, se você tem um sistema de pensamento, se você quer abraçar uma causa, se deixe guiar pelas emoções positivas, não se deixe levar pelo ódio, porque ele vai corromper até mesmo as boas ideologias, até mesmo as boas intenções. Se você, ao invés de ter um objetivo maior que você quer alcançar, você simplesmente odiar elementos pontuais ou elementos contingentes, esse ódio vai esvaziar por completo todo o valor da sua postura, toda a utilidade da sua disposição. E se você vê uma pessoa reagindo de uma forma furiosa porque você defendeu alguma coisa, tente esclarecê-la e ver que mais sentido faria ela tentar defender aquela coisa na qual ela gosta e não se perder simplesmente na reação visceral. E tenha um pouco de paciência também, porque não se combate ódio com mais ódio. E eu vou ficar por aqui.
esse foi um vídeo que não é polêmico, espero, um vídeo mais tranquilo, então eu me sinto mais à vontade para publicá-lo e divulgá-lo. E hoje é o dia 27 de dezembro de 2015. Esse foi mais um Drive-In Talk Show, utilizando o meu tempo dirigindo para fazer alguma coisa útil. Obrigado pela atenção. Eu sou Marcos Valério XR.